Olá, tudo bem? Prazer a todos que estão aqui hoje com a gente no primeiro Congresso Nacional sobre Oncologia para Residentes de Medicina. Eu me chamo Tiago Kaique Nunes. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de poder estar ministrando essa palestra para vocês sobre medidas de prevenção em oncologia e o screening na doença oncológica. Agradeço muito pelo convite e fico muito feliz de poder estar podendo compartilhar um pouco do conhecimento com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou médico aqui em Salvador, sou especialista em clínica médica pelo Hospital Geral Ernesto Simões Filho e sou médico residente do 4º ano de Oncologia Clínica da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no Hospital Santa Isabel. Eu estou deixando o meu e-mail, caso surjam dúvidas e queiram depois alguns esclarecimentos. Então, de toda forma, eu deixo aqui para que possa ser feito o contato posteriormente, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Só um pouquinho. Opa. Quando a gente vem falar inicialmente de prevenção em oncologia, a gente tem os seguintes dados pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que estima-se que 20% dos cânceres hoje em dia tem um fator preponderante, que é o fator hereditário, ou seja, as mutações, né, as translocações, as alterações dos genes. E que 80%, talvez até 90%, esse valor ele não é fixo, é relacionado com fatores de risco, fatores ambientais e hábitos de vida. Então, assim, o que a gente tem hoje em dia de orientação para os nossos pacientes, de orientação para a gente, é manter o estilo de vida saudável, manutenção do peso dentro do seu IMC, atividade física regular, baixo consumo de açúcar, de álcool, a cessação do tabagismo e outras coisas que a gente vai citando aí no decorrer da aula. O que é importante a gente estar sempre levando em consideração é a orientação aos pacientes, seja tanto na atenção básica ou as consultas mesmo em consultório ou com as medidas informativas mesmo para a sociedade, porque esse é o principal fator que vai levar aí uma diminuição da doença oncológica. Eu peço até um pouco de desculpa, eu estou meio gripado, então às vezes eu vou fazer algumas pausas para tomar uma água. Minha voz está um pouco anasalada, mas vamos lá. Quando a gente vem e entra nas questões de medidas de prevenção, nós separamos em dois grandes grupos. As prevenções primárias e as medidas de prevenção secundária. Nas medidas de prevenção primária, a gente vai tentar aí prevenir o desenvolvimento do câncer através de modificações do estilo de vida, ou seja, o estímulo à atividade física, controle do peso, dieta, evitar tabagismo e etilismo e proteção contra infecções virais. Nas medidas de prevenção primária, é uma intervenção que ela quer modificar o risco, ou seja, a gente tem aí o uso de vacinas, tanto para hepatite B quanto a HPV, e algumas cirurgias preventivas, como a mastectomia profilática, no caso de pacientes que vão ter a mutação da BRCA1 e BRCA2, e medidas profiláticas, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, como a quimioprevenção, em uso do tamoxifeno, para pacientes com CA de mama. As medidas de prevenção secundária é a prevenção e o diagnóstico precoce, ou seja, é o diagnóstico para tratamento de lesões pré-cancerígenas. Esse diagnóstico de neoplasias em estágios iniciais e potencialmente curáveis. Então, assim, o que a gente tem que fixar nessa parte aí de prevenção secundária são doenças iniciais potencialmente curáveis. Então, não faz muito sentido, em casos de outros tipos de doenças oncológicas, a gente pesquisar e ela não ser curável. Então, não vai fazer, não tem essa relação. Então,
O que seriam essas medidas secundárias? Mamografia, a tomografia computadorizada com baixa dose, aí no caso para câncer de pulmão, uma colonoscopia, retossigmoidoscopia, pesquisa de sangue oculto nas fezes para as neoplasias do trato gastrointestinal baixo, aí na reto baixo, cólon, e a citologia oncótica na doença do corpo de colo de útero. Então, quando a gente para analisar o que seriam esses exames de rastreamento, qual a lógica disso, seria, então, um tipo de exame que é fornecido a toda a população de risco para a identificação daquela doença. Uma doença potencialmente curável, se o diagnóstico precoce, e esse teste tem que ter uma sensibilidade e especificidade alto, né, comparáveis, e, assim, comparando, na verdade, a sensibilidade com a efetividade, e é um exame que tem que ser aceito para a população-alvo. Então, assim, em caso desse exame vier alterado, você tem que fornecer, disponibilizar exames necessários para confirmação e o diagnóstico aí do tratamento indicado, certo? Então, a base para ser aceito o exame de rastreamento para determinado tipo de doença são esses critérios que eu acabei de citar. Iniciando pelo câncer de pulmão, essa é uma imagem aí de uma campanha da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, no qual ele afirma que cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo. Além disso, a gente tem outras questões, além do tabagismo, que seria aí uma exposição a substâncias cancerígenas, principalmente aí em situações de trabalho, como, por exemplo, o asbesto, o níquel, o arsênio. Mas o tabaco é a principal causa de morte, certo? Além disso, a gente tem também a radiação que entra aí como outro fator. Cessar o tabagismo reduz o risco? Sim. Então, assim, você estimular um paciente que chega para você informando ser um tabagista de longa data, você tem que orientar ele a cessar o tabagismo. Então, assim, a principal medida, uma das principais medidas, comparando aí com indivíduos que continuam fumando. Então, existem esses dados que um paciente que é tabagista, que cessa, ele vai diminuir o risco relativo com o tempo aí de desenvolver um CA de pulmão. E uma relação bastante interessante que é o aumento da carga tabágica induz aí a um maior risco de câncer de pulmão. O que a gente deve fazer na nossa sociedade para poder induzir essas pessoas a poder orientar elas de uma melhor forma que são campanhas contra o tabaco, igual o slide anterior, que eu mostrei essa campanha da SBC. Equipamentos de proteção, no caso de pacientes, aí, de pessoas que trabalham com substâncias potencialmente cancerígenas, um monitoramento randômico intradomiciliar dessas pessoas e medidas de proteção. Existe um estudo bastante interessante sobre quimioprevenção aí, que avaliaram o papel do beta-caroteno em prevenção de câncer de pulmão. E, assim, eles acreditavam que induzir os pacientes a ingerir beta-caroteno ia ter essa diminuição, mas o efeito foi detrimental e foi visto que não tem relação nenhuma. Então, o beta-caroteno ele não protege aí contra câncer de pulmão. Existem 2 estudos principais que trazem aí essa relação do screening, da pesquisa da doença oncológica e câncer de pulmão para medidas de prevenção mesmo, como é que seria feito esse rastreio. O screening é um rastreio, né? É determinado na população-alvo.
Então, esse primeiro aí, publicado na New England, em agosto de 2011, ele traz para a gente que foi comparado aí, pacientes que entravam dentro do perfil do estudo, comparado, foi realizada tomografia com baixa dose anual por 3 anos, certo? Uma tomografia por ano, e comparou também com os raios-x de tórax. E foi visto que os pacientes que foi feita a tomografia têm uma redução de 20% da mortalidade por câncer de pulmão. E teve uma limitação aí de 96,4% de achados que foram falsos positivos. Outro estudo bastante interessante, publicado em fevereiro de 2020, que é o estudo Nelson, no qual também foi comparado aí o uso da tomografia em baixa dose, esse rastreio de pacientes, é um estudo europeu, que foi visto em uma redução de 25% em homens e chegando aí de 39% a 61% em mulheres do diagnóstico precoce e da taxa aí de cura dos pacientes por descobrir a doença inicial. Existe um fator confundidor no Brasil que a gente tem aí um superdiagnóstico que pode ser dado devido a outras questões de pesquisa de nódulos pulmonares, por exemplo, como a tuberculose. Então, aí geraria esse conflito, porque determinados pacientes iam ser interpretados e iam ser investigados conforme câncer de pulmão, então teria esse viés para a gente. E como é feito esse rastreamento? Então, o rastreamento no câncer de pulmão, né, você vai submeter o paciente aí a tomografia de baixa dose, 3 tomografias durante 3 anos, uma por ano. O paciente de 55 a 74 anos de idade, tabagistas ativos, com carga tabágica pelo menos de 30 anos máximo. Falando um pouco sobre câncer de mama, a gente tem os fatores de risco, né, para o desenvolvimento do câncer de mama, que é uma história pessoal e familiar de câncer de mama, obesidade, uma menarca precoce, uma menopausa tardia, o etilismo e a terapia de reposição hormonal. Esses seriam aí os principais fatores de risco, levando muito em consideração sobre a obesidade. A obesidade tem um fator importantíssimo na prevenção e até para pacientes já diagnosticados, então ficar atento à orientação da diminuição do peso, além de outras medidas que a gente vai discutir um pouco mais na frente, para esse perfil de paciente. Falando de fator protetor, a amamentação e a atividade física, eles entram aí como fatores protetores do câncer de mama. Prevenção primária, o que seria a prevenção primária aí no câncer de mama? A quimioprevenção, que a gente vai discutir aí mais para frente, uma mastectomia profilática em pacientes que têm aí o BRCA1 e 2 mutado, e mudança do estilo de vida, que reduz 25% do risco do câncer de mama. Isso aí seria atividade física, controle do peso e evitar, ou em doses moderadas, o consumo de álcool. Uma dieta pobre em gordura e rica em vegetais também contribui bastante a alterar esses dados, que tem aí um dado que traz para a gente que reduz absolutamente de 8% a incidência de câncer de mama, porém não vai trazer muita diferença estatística. Para pacientes que têm câncer de mama tratado, a orientação e o estímulo à atividade física moderada, ela vai reduzir aí, ela vai reduzir a recidiva de cerca de 40% a 67%. E seria o quê? Seria mais ou menos aí uma atividade física de 2 a 3 horas por semana. Além do que, uma dieta pobre em gordura reduz a mortalidade em 21%. Falando um pouco sobre... o slide passou aqui, só retornando um pouquinho para a gente discutir mais algumas coisas. Sobre a quimioprevenção, existe aí alguns estudos que trazem para a gente o uso de medicamentos para redução da pacientes que entram no perfil de investigação. Seria o uso da tamoxifeno, do raloxifeno, que são moduladores seletivos do receptor do estrogênio, ou anastrozol e hexamestano, que são inibidores de aromatase, em pacientes menopausados. Usando essas medicações, elas vão aí como quimioprevenção, em uma certa dose,
diminuir o risco do câncer de mama para pacientes que entram no perfil do tratamento. Essas pacientes aí são pacientes que existem mutações genéticas, como eu já disse, a mutação do BRCA1 e do BRCA2, que tem a indicação aí da mastectomia também profilática, certo? Isso são indicações para pacientes de alto risco. Então, isso reduz aí talvez a chance de 90% a 95% a questão da mastectomia profilática, o risco de câncer de mama. Por que não 100%? Porque ainda vai existir aí tecidos adjacentes que podem aí, mesmo assim, levar ao desenvolvimento do câncer de mama. O rastreamento aceito internacionalmente seria a mamografia bianual de 50 aos 74 anos de idade, certo? Isso aí seria um consenso mais internacional. É um tema bastante controverso, porque se a gente for olhar aqui no Brasil, nós temos tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, tanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, a FEBRASO e a SBOC, que eles indicam a pesquisa aí de mamografia anual, certo? De 40 a 69 anos de idade. Então, essa é a definição do Brasil. Esse slide aqui é o que é aceito internacionalmente. Mas aqui, o rastreio é feito para pacientes de 40 a 69 anos de idade, mamografia anual, e a maior que 70 anos, com uma terapia mais individualizada, certo? O INCA e o Ministério da Saúde, eles trazem para a gente aí de 50 a 69 anos, bianual. E internacionalmente, dessa forma. Fica um pouco confuso, mas assim, porque as determinadas sociedades e o Instituto Nacional do Câncer, tanto o Ministério da Saúde e as instituições internacionais, elas pontuam de determinada forma. Mas esse slide está trazendo o que é aceito internacionalmente. Existem estudos que mostram que a mamografia a partir de 50 anos de idade, ela reduz em 22% na mortalidade por câncer de mama. Em a mamografia aí de 39 a 49 anos, redução de 15% na mortalidade por câncer de mama. O autoexame clínico, ele não tem alteração na mortalidade, porém aí ele traz uma forma de identificação. Para pacientes que estão classificadas de alto risco, né, que tem aí a mutação de alta penetração do BRCA1 e BRCA2, ou da TP53, que é a síndrome de Linfraumene, ou do PTN, que é a síndrome de Crowley, é indicado também aí fazer radioterapia em região de mamas antes dos 30 anos de idade, e ressonância da mama e mamografia anual, alternando os exames semestralmente. Tem um estudo que ele avalia aí a ressonância magnética associada à redução de 70% na incidência de câncer de mama com linfonodo positivo em pacientes com tumores grandes. Falando um pouco sobre o câncer de próstata, nós temos alguns fatores de risco, né? Uma idade, pacientes com idade mais elevada, a partir de 60 anos de idade. Uma história familiar, ou seja, um parente de primeiro grau aumenta o risco de desenvolvimento de 2 vezes de câncer de próstata, e 2 parentes com um diagnóstico menor a 70 anos de idade aumentam em 4 vezes. Temos algumas síndromes hereditárias, que seria de 5 a 10% dos casos, por exemplo, mutação também do BRCA1, BRCA2, ATM, a RAD51D e o POB2. E falando um pouco sobre quimioprevenção, nós temos esse estudo, o REDUCE Trial, que ele traz para a gente aí o uso da dutasterida de 0,5 miligramas durante 4 anos versus placebo em pacientes com alto risco, que trouxe para a gente que reduziu aí o risco, né, de desenvolver o câncer de próstata de alto grau. Então, o uso da dutasterida foi o que foi pesquisado comparado com o grupo placebo, e o resultado foi positivo. Outro estudo que traz para a gente aí, publicado na JAMA, sobre
essa questão de quimioprevenção foi sobre a suplementação de vitamina E, vitamina C e selênio, que foi o SELECT Trial. A vitamina E, ela aumentou o risco de desenvolvimento de CA de próstata em 17%. O selênio não fez diferença numérica e não teve representação estatística. Então, o estudo que vem mostrar que o que foi pesquisado não foi encontrado. Então, a suplementação de vitamina E aumentaria aí o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. Sobre o rastreamento, tem esse estudo que foi publicado aí em janeiro de 2012, trazendo para a gente aí sobre o screening, não só de próstata, mas de pulmão, colo retal e ovário, trazendo as comparações sobre as mortalidades em pacientes que foram aí observados durante 13 anos. O uso do PSA no rastreamento é um pouco controverso. Eles sempre pesam muito sobre o risco e o benefício. E o benefício em mortalidade por câncer de próstata também, em estudos prospectivos randomizados, não comprovaram tal benefício, mostrando aí uma taxa elevada de diagnóstico e tratamento excessivo com overdiagnósticos, né? E overtratamentos. Esse estudo aí, que está na tela, é um estudo que teve aí um N importante de pacientes, aproximadamente para a próstata, um N de 76 mil, com uma pesquisa aí do PSA anual durante 6 anos, e um toque retal também anual, durante 4 anos, versus um grupo controle. A incidência de câncer de próstata aí, com risco relativo de 1,22, e ele traz para a gente aí, resumidamente, algumas críticas, como, por exemplo, o braço controle, eles tinham feito pelo menos uma dosagem aí de PSA durante o anterior estudo, então ficou meio controverso. Outro estudo sobre câncer de próstata é esse publicado em agosto de 2014, certo? O The European Study of Prostate Cancer. Ele é um estudo aí que foi rastreado pacientes com PSA a cada 4 anos, versus um grupo controle, mostrando a incidência de câncer de próstata de 8,2 em pacientes rastreados, versus 4,8 no grupo controle, certo? O risco relativo para a morte de câncer de próstata. Então, assim, em atualização, o que traz a maioria dos estudos e que mostra que não é necessário, talvez, aí, uma metodologia que seja consenso entre as sociedades e entre as pesquisas aí, para reduzir, uma pesquisa do PSA, no caso, para poder reduzir aí uma mortalidade. Então, o rastreamento do câncer de próstata com o uso do PSA tem que ser uma decisão compartilhada, né, do médico com o próprio paciente. Só um instante, pessoal. Falando um pouco sobre câncer coloretal, sobre medidas preventivas aí, os fatores de risco que entram no câncer coloretal, uma doença inflamatória intestinal, obesidade, sedentarismo, história familiar, etilismo, síndromes hereditárias, e como fatores de prevenção, né? Para isso, nós temos aí mudanças do estilo de vida, uma dieta adequada, atividade física e controle do peso. Existe um estudo que traz para a gente mostrando que o uso do AS, né, o CAP2 Trial, ele diminui, aí que foi um estudo prospectivo randomizado, e uso de aspirina de 600 mg dia, no tempo médio de 25 meses, versus um grupo placebo com N de 861. E a redução do risco de desenvolvimento de câncer coloretal foi um valor importante, certo?
viu que houve essa redução dos pacientes que foram submetidos ao uso do AICE. O rastreamento e o diagnóstico precoce no câncer coloretal, ele pode ser feito tanto pela colonoscopia, né, que reduz aí 70% do risco, a retossigmoidoscopia, em 60% de redução do risco, e o sangue oculto nas fezes, com 32% da redução do risco. E como que seria esse intervalo para esse rastreio? A colonoscopia é feita a cada 10 anos, a retossigmoidoscopia em 5 anos, e o sangue oculto das fezes anual. Então, é mais ou menos o tempo preconizado para se fazer esse screening, essa pesquisa aí, da investigação da doença. Em pacientes, é claro, né, 50 a 75 anos de idade, com expectativa de vida de pelo menos 10 anos. Então, esse seria o grupo para ser investigado, feito o screening de câncer coloretal. Dentre isso, nós temos os grupos de risco para rastreamento. O que seriam esses grupos de risco? Seriam os pacientes que possuem, né, no caso aí, essa primeira sigla HNPCC, seria o câncer coloretal não polipóide ou síndrome de Lynch, né? Que esses pacientes têm que ser submetidos a colonoscopia a cada 1 a 3 anos, a partir dos seus 20 a 25 anos de idade, certo? PAF, que seria a polipose adenomatosa familiar, que é indicado fazer aí a colonoscopia anual a partir dos 10 anos de idade. E pacientes com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, ser submetidos aí 1 a 2 anos, fazer a colonoscopia, iniciar, na verdade, de 8 a 10 anos após o seu diagnóstico. Então, seria mais ou menos é a forma ideal de ser feita o rastreio do câncer coloretal. Falando um pouco sobre câncer de colo uterino, nós temos aí o fator de risco principal, a infecção pelo HPV. Existem mais ou menos 15 subtipos, né, de alto risco. O 16 e o 18 são os principais, por quais vão causar aí uma alteração nas proteínas virais E6 e E7, certo? Inativando os genes supressores tumorais, a P53, principalmente. Outros fatores de risco é a infecção pelo HIV e o tabagismo. E essa imagem já traz para a gente que, além do câncer de colo de útero, outros tumores que o HPV ainda pode causar são cânceres de célula da boca, língua, amígdala, os tumores de cabeça e pescoço, faringe e laringe. E, é claro, sempre estimular as campanhas de vacinação. Então, é muito importante estar sempre frisando, incentivando, orientando essas pacientes sobre a importância da vacina. Que, se tomada corretamente, a vacina protege contra, né, os quatro subtipos do HPV, os 6, 11, 16 e 18, e essa eficácia da vacina é de 98%. Seguir os moldes mesmo dos padrões americanos e europeus de vacinar tanto pacientes do sexo masculino quanto pacientes do sexo feminino. No nosso cenário brasileiro, quando iniciar, né? Então, assim, a gente tem aí pacientes de 24 anos de idade no Brasil. Nos Estados Unidos, eles iniciam geralmente aos 30 anos de idade, essa pesquisa aí das pacientes. Pacientes de alto risco são pacientes aí que têm associados outros tipos de cânceres, mas outros tipos de cânceres por alguma determinação genética. E nas medidas de prevenção, o uso do preservativo, a vacina do HPV para os 9 a 14 anos de idade, e no caso de meninas e meninos de 11 a 14 anos, pacientes HIV transplantados, né? Essa vacinação ela se estende até os 26 anos de idade, então dos 9 aos 26 anos de idade. A vacina ela é quadrivalente, como eu falei, ela protege contra o HPV 16, 8, 6 e 11. E são 2 doses de intervalo de 0 a 6 meses.
Só tomar uma água, um pouquinho. Os pacientes aí que a gente encara com baixo risco, ou seja, os que não, os que o HPV, que tem a presença do HPV, mas que não tem essa alteração oncogênica, são diversos outros subtipos. A prevenção mesmo, a vacina contra HPV, que vai diminuir aí a incidência de lesões pré-malignas, tanto de colo uterino, vagina e vulva, que entraria como a prevenção primária, né? O rastreamento aí em indivíduos que têm infecção pelo HPV, que tem essa propensão de desenvolver lesões que podem se resultar no desenvolvimento do câncer colo uterino. Esse é um estudo, que foi um estudo australiano, aí, que foi visto durante 10 anos, com uma redução de lesões de alto risco em pacientes que foram submetidas à vacina. No caso, a vacina foi a monovalente. O resultado dele é um resultado de uma diminuição de 47,5% do desenvolvimento, com pacientes que foram aí reduzindo o risco, né? Desenvolvimento do CA de colo de útero. Existe também um estudo aí de fase 3 sobre a vacina tetravalente, que foi feito aí comparando o placebo randomizado e duplo cego, no qual teve um resultado também positivo aí num segmento de 3 anos, com eficácia de 100% na redução aí de lesões vulvares, vaginais, e 34% com intervalo de confiança de 95% para redução de taxas de lesões em colo uterino, desenvolvimento da neoplasia de colo de útero. Então, assim, o que a gente traz como conclusão é que tanto as medidas de prevenção primária quanto as medidas de prevenção secundária são de importante relevância para um diagnóstico em estágios iniciais de doença oncológica, potencializando o tratamento. Então, o que é importante saber é que, se for estimulado esse rastreio inicial em doenças que são potencialmente curáveis, a gente consegue um diagnóstico em fases iniciais e, obviamente, aí um tratamento eficaz. O screening ele serve como assim, só reforçando o que a gente falou um pouco anteriormente, a questão de existir essa pesquisa em doenças que são potencialmente curáveis, com a taxa de que você vai ofertar aí um tratamento adequado para esse paciente, no qual a sociedade, aí, o governo, ele tem que ter esse tipo de tratamento para pacientes são diagnosticados em doenças iniciais, a fim de conter aí, diminuir as taxas de mortalidade na população. Essas foram as referências que eu utilizei. De toda forma, deixo à disposição o meu e-mail para poder tirar as dúvidas. E obrigado a todos pela presença. Espero que tenha ficado um pouco claro. É um assunto bastante extenso, mas que, de toda forma, eu utilizei o material para poder ficar um pouco mais compacto e mais acessível, e é muita informação, mas espero que vocês todos tenham gostado. Eu agradeço a oportunidade de poder estar apresentando essa aula para vocês. O meu e-mail está aqui no rodapé do slide, e qualquer dúvida eu estarei respondendo no e-mail de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.